Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o último santo da nossa série sobre os santos, depois só um último vídeo de conclusão. Até aqui a gente falou de tantos santos que de certa forma tiveram vidas extraordinárias, ou porque foram pessoas que fizeram milagres, ou porque foram pessoas muito inteligentes, historicamente importantes, ou enfim, que tiveram uma força moral muito influente, vamos dizer assim, no seu meio. E para hoje eu escolhi então uma pessoa cujo processo de beatificação já começou oficialmente, que é talvez muito mais parecida a todos nós. Morreu inclusive outro dia, na Itália, em 2012, e teve uma vida sem nenhum traço de coisas especiais. E, no entanto, por outro lado, que vida grande, que vida impressionante, a gente poderia dizer. Chiara Corbello era uma menina de Roma, italiana, filha de uma família de classe média, tinha uma irmã e a família era ligada à renovação carismática, gente católica italiana, como, enfim, é típico, e teve uma infância e uma adolescência completamente normais, como a maioria de todos nós. Aos 18 anos, ela conheceu um rapaz no grupo de amigos, inclusive quem nos escreve a biografia dela principal são também um casal de amigos, portanto escreve muito intimamente de pessoas que a conheceram muito de perto. E ela conhece então esse rapaz, Enrico, que era um fisioterapeuta, pessoa inclusive mais simples do que a sua própria família, e os dois, como acontece com todos nós, acabam se interessando um pelo outro enfim, acabam tendo 6 anos de um namoro, noivado, que vai dar no seu casamento. Esse período já de namoro e noivado é um período turbulento, é um período difícil. A sociedade de hoje oferece tantas e tantas oportunidades e chances e às vezes distrações que, como todos nós sabemos, é muito difícil manter uma relação estável, harmônica, saber exatamente o que a gente quer, ter certeza de que aquela é a pessoa, enfim, com quem a gente quer realmente compartilhar a nossa vida. E isso eles sofreram como a maioria dos nossos jovens. Ela estava mais segura de que ele realmente era a pessoa da sua vida, ele, enfim, mais ainda ocupado com as coisas normais de quem está começando a trabalhar, de quem está ainda procurando se estabelecer na vida, e portanto havia várias brigas e desentendimentos, muitas vezes se separaram, depois de novo se juntaram, não viveram juntos, como a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, porque justamente tinham noção de que o matrimônio e essa, enfim, relação íntima das pessoas é uma coisa sagrada, é uma coisa que tem o seu lugar e é preciso esperar o seu tempo, e é uma coisa que, enfim, é abençoada por Deus, não é uma brincadeira, não é algo que a gente faz hoje de uma forma, amanhã de outra. E eles eram, ambos diziam, depois filhos, vamos dizer assim, da grande teologia sexual, teologia do corpo, como se chama, do Papa João Paulo II, pessoas que aprenderam muito com o nosso tão saudoso Santo Padre sobre o que significa o casamento, o que significa o sexo, o que significa, enfim, toda essa doação de si mesmo implicada na vida de família. E isso eles tinham ambos já na época de namoro muito claro. E isso fez com que eles, inclusive, devido a essa, enfim, relação turbulenta que eles tinham um pouco, procurassem um padre amigo, um franciscano, ainda jovem também, e conversassem com ele sobre esse seu problema. Mais uma vez a gente vê os santos se abrindo sempre à luz de Deus, buscando realmente o que Deus quer, e não como tantos de nós, simplesmente se obstinando na sua própria opinião, no seu próprio egoísmo, muitas vezes, nas suas próprias ideias, e portanto perdendo as graças que Deus nos dá. Eles vão então até esse sacerdote e contam um pouco de uma forma muito amistosa e normal os seus problemas, e o sacerdote dá um conselho espiritual e diz: lembrem sempre
de que em tudo que a gente faz, isso é uma coisa que ela vai guardar até o fim da sua vida, a gente deve ter como objetivo maior a vida eterna. Nada do que a gente faz para terminar aqui, nada do que a gente faz, enfim, né, não tem consequências. A vida não é um jogo, não é uma brincadeira. Então, repensem, conversem, né, vão a fundo do que realmente isso tudo significa para vocês e descubram realmente o caminho, seja qual for, que Deus quer para vocês. E isso, de certa forma, salva, enfim, né, o relacionamento deles. E a partir de então são muito mais serenos, muito mais maduros e de fato finalmente se casam, ainda jovens, com 24, 25 anos, e começam a vida de casados de qualquer jovem dos nossos dias. Logo também uma diferença é que alguns meses depois eles sabem que estão esperando seu primeiro filho e sentem já um pouco essa contradição, essa cruz que a pessoa que quer realmente sinceramente seguir a Deus sente no mundo. Porque muita gente critica e diz que ela devia primeiro, né, terminar, ela está fazendo nesse momento estudos de pós-graduação na universidade e que ele devia também ter mais tempo de enfim, né, arranjar um melhor emprego. E eles respondem, nesse momento, eles estão depois de casados, eles têm uma relação muito profunda e muito amiga um do outro, e eles respondem juntos que não, que eles se casaram porque justamente eles querem estar abertos a uma família, para isso que eles se casaram. Eles não veem a sua relação um com o outro fora ou longe, né, dessa abertura à vida, dessa abertura aos filhos, dessa abertura à sua família, e eles confiam, portanto, enfim, né, o futuro e a sua situação material e a sua situação intelectual nas mãos de Deus, junto com os filhos que venham. E, enfim, estão muito felizes esperando esse primeiro filho, até que num dos exames que ela faz, aparecem, enfim, problemas com o feto, e finalmente eles vão saber que a filha, Maria, eles dão já o nome antes do nascimento, é uma menina, tem um problema, enfim, de saúde gravíssimo, né? É uma criança que não vai sobreviver provavelmente nem muitas horas depois do nascimento. E claro, isso é um choque muito grande, e aí vem, né, a cruz que todos nós temos que carregar nessa vida e que é um ponto de decisão na nossa santidade. Quando a cruz aparece, né, aí está a nossa resposta, a nossa decisão com relação à graça de Deus. E obviamente que o médico aconselha a eles imediatamente um aborto, porque não há possibilidade nenhuma dessa criança sobreviver. E, de novo, eles, depois de conversar um com o outro, depois de rezarem na capela do hospital, dão uma resposta que, como eles dizem, já era óbvia desde o começo, mas a gente queria fazer isso, né, como o padre nos aconselhou, pensando com toda a consciência, com toda, enfim, a responsabilidade da nossa vida. E, claro que não, eles dizem, nós não vamos abortar essa criança, ela é nossa filha e, né, vivendo 3 minutos, 3 horas, 3 anos ou 30 anos, é a filha que Deus nos deu e a gente vai, enfim, acompanhá-la até a sua morte, seja o que Deus quiser. E, de fato, é uma gravidez a rigor não muito complicada, mas quando a menina nasce, eles inclusive já tinham chamado o padre ao hospital também, ela é imediatamente batizada, e tiram ainda umas fotos com ela, a gente pode ver as fotos, e ela morre algumas horas depois do nascimento. Isso é, como todos nós sabemos, uma cruz enorme para os pais, uma dor muito forte, sair do hospital, né, depois de 9 meses sem o filho nos braços, e os amigos então contam nessa biografia como essas dores vão amadurecendo a Chiara, como ela vai se tornando, né, de uma menina meio de família de classe média e enfim, né, inclusive às vezes, como todos nós, meio egoísta, como ela vai se tornando uma mulher de fato forte, uma mulher não cheia de amor, e uma mulher, inclusive eles dizem, muito mais bonita, sai dela, né, uma bondade e uma alegria
que a gente que estava acompanhando a história tão dura ficava muito impressionado. Enfim, eles voltam para casa, voltam para sua vida mais amadurecidos, e muita gente diz então que obviamente eles não deviam ter um segundo filho, porque né, já foi esse desastre com o primeiro. Eles se submetem, ela principalmente, né, a alguns exames médicos para ver por que tinha acontecido com aquilo, e todos os exames dizem que isso é uma coisa que, enfim, independe dos pais, uma má formação do feto, como acontece, né, raramente, mas, enfim, comumente. E portanto, eles logo em seguida vão ficar esperando o seu segundo filho. Ela continuou seus estudos, eles continuam uma vida normal, inclusive viajam com a família, gente completamente normal, que querem ter, enfim, né, os seus filhos. E, por incrível que pareça, de novo, um exame mostra que agora é um menino, David, eles dão o nome, e que esse menino também tem uma má formação do feto, inclusive fazem exames agora, claro, muito maiores, e o médico disse que isso é uma coisa muito rara que aconteça, né, duas crianças, uma em seguida da outra, isso não está ligado a vocês ou a algo, né, que vocês tenham feito, algum remédio, alguma coisa, absolutamente, isso é uma coisa randômica, isso acontece geralmente uma vez só, e enfim, é realmente uma tragédia. E, de novo, uma segunda vez, é incrível a força que esses dois jovens têm. Eles passam pela mesma situação. De fato, o menino nasce, vive algumas horas, inclusive os amigos contam inclusive histórias engraçadas, que eles queriam, por exemplo, né, que o padre viesse batizar a criança, mas havia um típico engarrafamento em Roma, e o padre teve que vir numa lambreta, aquelas lambretas típicas de Roma, né? E chegou no hospital na última hora, e de fato esse menino também veio a morrer. E é bonito como os amigos descrevem isso, porque os amigos faziam parte de tudo isso, né? Estavam falando no celular com eles e acompanhando. Os amigos, esse casal de amigos tinha também a sua própria família. E como eles vão enfim, contando dessa enorme força que as pessoas, que esse casal encontra no meio da sua dor, inclusive no meio da crítica de muita gente, dessa enorme força que eles encontram no amor um do outro, mas, obviamente, sobretudo na oração e na Eucaristia. E nada de extraordinário, nada como se fosse uma luz que aparecesse, ou não vão ficando fanáticos, né? Enfim, amargurados ou fechados em si mesmo, ao contrário, são pessoas que choram, são pessoas, né, que precisam do carinho dos outros, são pessoas que, claro, gostariam que não fosse assim, são pessoas que, inclusive, né, de certa forma, reclamam com Deus por que o Senhor permite isso, mas dentro disso tudo, no meio disso tudo, permanecem, conseguem permanecer na sua serenidade, conseguem permanecer, enfim, na sua harmonia. E quando eles perguntam a Chiara o porquê disso, ela responde muito claramente, porque tudo isso não vem porque a gente quer, ou porque a gente de alguma forma, né, tenha feito alguma coisa para isso, mas porque de alguma forma Deus permitiu que isso seja assim. É assim, existem crianças doentes no mundo, é assim, existe dor no mundo. Vamos aceitar isso, mesmo que a gente não goste, mesmo que isso não seja o que a gente queria, não seja o que a gente esperava, mas se Deus permite, a gente aceita até que, de certa forma, Ele dê pra gente, né, a felicidade que a gente busca. Sabendo sempre, ela vai repetir sempre que a felicidade realmente total só existe no céu, não existe nessa terra. Né? A vida nessa terra é uma vida de luta, ela diz. E eu dou graças a Deus que pelo menos eu pude ver meus filhos e né, pude ter eles nos braços e assim pude compartilhar com tantas mulheres no mundo que perdem os seus filhos, que têm filhos doentes. Muito realista, a gente falava na nossa introdução, o santo é sempre uma pessoa realista, não é uma pessoa que vive de ilusões ou que vive, né, de sonhos, mas encara a vida realisticamente. Não é o que a gente gostaria, a gente sofre, claro, mas vamos aceitar isso, enfim, né?
da melhor forma que a gente puder e sabendo que por trás disso tudo está ainda o amor de Deus, está ainda de alguma forma misteriosa a vontade de Deus. E isso a gente transforma então numa alegria. E enfim, eles continuam de novo, né, a sua vida, esperando ainda. Os médicos dizem que eles podem ter filhos normais, que aquilo é uma coisa, enfim, que aconteceu. E eles vão ficar então, vão ficar esperando o seu terceiro filho, o menino, a quem eles dão já o nome de Francesco. Eles eram muito ligados, como todo bom italiano, a São Francisco de Assis. E, claro, entre muita preocupação da família e muita crítica de pessoas, inclusive de médicos, finalmente vem o resultado dos exames que esse menino é perfeitamente normal. E eles vão seguindo com exames muito de perto, obviamente, e tudo indica que essa criança é finalmente uma criança perfeitamente normal. E eles são, obviamente, muito felizes com isso. O que acontece, no entanto, é que ela começa a sentir uma coisa primeiro na língua, e enfim, né, que vai crescendo e que vai incomodando, e os exames dão que ela tem câncer, e enfim, era já um câncer de certa forma muito maligno, e o que seria imediatamente necessário seria que ela fizesse, enfim, quimioterapia. O problema é que ela está justamente esperando essa terceira criança, e a quimioterapia, obviamente, pode fazer mal à criança, inclusive os remédios muito fortes que ela tomaria. E, de novo, mas aí os amigos contam como é incrível a maturidade dela de saber lidar com essa situação toda, situações que a rigor todos nós enfrentamos na vida de formas diferentes, né? Não tão assim, uma em cima da outra às vezes. E como ela sabe lidar com isso e está muito mais segura de si mesma, ela que era uma menina um pouco insegura, né? Um pouco justamente pessoa muito do mundo. E como ela diz, não, enquanto eu estiver, enfim, grávida, eu não vou me submeter a esses tratamentos para não fazer mal ao meu filho. E os médicos ainda tentam e tudo, mas ela é muito clara nisso, o marido apoia perfeitamente a sua decisão. E, de fato, o menino nasce, Francesco, e é um menino, inclusive é hoje um adolescente, perfeitamente normal, e eles têm essa alegria imensa de ver, enfim, né, o seu terceiro filho ser o que os outros não puderam ser. No entanto, o câncer dela, por conta desses meses nos quais ela não pôde fazer a quimioterapia, vai crescendo, né? Inclusive as últimas fotos que a gente tem dela, ela está com um olho vendado, porque o câncer tinha também se espalhado para um dos olhos, e ela aí faz todos os tratamentos possíveis para debelar esse câncer. E enfim, né, como sempre a gente conhece na história do câncer, em alguns momentos parece que ela de fato vai conseguir, algumas coisas são bem sucedidas, mas inclusive eles fazem ainda viagens, né, com o menino. Há uma foto muito bonita deles visitando o Papa Bento numa das audiências em Roma, com o menino ainda pequenininho. Mas enfim, ela não consegue reagir inteiramente ao câncer e acaba falecendo aos 28 anos em casa, cercada pela família, pelo marido. E esses últimos meses da vida dela são os meses dos quais a gente tem muitas dessas fotos que são realmente impressionantes. Impressionantes porque a gente fica esperando de ver, né, uma pessoa assim, que até assustaria a gente de certa forma, e o que a gente vê é uma típica italiana, muito bonita, muito elegante, cheia de alegria e cheia de amor e simplíssima, uma pessoa como qualquer um de nós, que está ali morrendo de câncer depois de ter perdido 2 filhos e que, no entanto, está completamente cheia de alegria e cheia de simplicidade. E ela falava, inclusive, algumas vezes na paróquia, e tinha um grupo de amigos muito grande da Renovação Carismática, e, enfim, e o testemunho é de que a gente, se não soubesse que ela estava com câncer e que tinha passado aquilo tudo, a gente jamais imaginaria, porque é uma pessoa
completamente cheia de alegria. E o marido, que obviamente está vivo hoje, conta exatamente isso, que ele, nas últimas semanas, ela ficava já na cadeira de rodas, muito quietinha, gostava de fazer muitas horas de adoração ao Santíssimo, inclusive via muita gente visitar, ele ficava impressionado com a quantidade de pessoas que ela tinha conhecido, que ela tinha tocado a vida, o que ouviam, né, de certa forma, a história dela e vinham visitar, e que ele uma vez então perguntou a ela, Nosso Senhor diz no Evangelho, né, que o meu fardo é leve, e como é que ele pode dizer isso? Como é que você pode concordar com isso? Seu fardo não é nada leve? É super pesado? E ela diz, Henrico, você não sabe como ele tinha razão, o fardo é leve. O que faz o fardo pesado para a gente na vida não é o sofrimento, é o pecado, é se separar de Deus, é viver uma vida, enfim, né, ruim, uma vida que é corrompida realmente pelo mal. Quando a gente sabe que a gente não fez isso, quando a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus, o sofrimento, a rigor, inclusive pode se tornar alegria, porque a gente oferece isso pelos outros, porque não é, a gente se une às pessoas do mundo inteiro que sofrem e porque a gente aceita estar na cruz com Jesus, com Nosso Senhor. E ele conta como isso impressionava ele, obviamente, nessas últimas semanas. Enfim, ela faleceu e, como é típico também da história de santos, a gente lê nas histórias antigas e não acredita um pouco, no entanto isso acontece agora, a quantidade de pessoas que vêm, enfim, né, visitar a família, fazer parte do enterro, de alguma forma falar para o marido e para o filho sobre como a vida dela tocou a vida deles, e que luz que ela foi, que alegria, que bem que ela, né, pelo seu sofrimento espalhou ao redor de si. É uma quantidade enorme de pessoas. O processo, inclusive, tem que se esperar normalmente para se começar um processo, um período mínimo de anos, mas ele foi logo que possível começado, porque é a típica pessoa que exala, irradia nessa sua vida adulta santidade. Não uma santidade mal entendida como conformismo, não? Como, enfim, corrigir os outros, como, de certa forma, quase um puritanismo. Ao contrário, é uma santidade completamente aberta, normal, enfim, né? Que pode ser vivida por qualquer um de nós, desde que a gente aprenda como ela, e precisa aprender, ela precisou aprender também, a ver nas dificuldades da vida, de certa forma, a oportunidade de abraçar a graça de Deus. E a gente fica, então, impressionados de ver nos nossos tempos, enfim, né, outro dia, uma pessoa que é tão forte, que pode passar por essas coisas de uma forma tão bonita e tão, enfim, cheia da misericórdia e dessa enorme alegria que vem de estar, como ela dizia, a alegria vem de estar junto de Deus, não vem se a gente sofre ou não, não vem de ser rico ou não, não vem nem de que se os nossos planos deram certo ou não, vem da gente realmente se abrir e se deixar levar pela mão de Deus. Até o nosso último encontro, um grande abraço.